Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está vendo, prazer, meu nome é Laura Nogueira, eu faço Direito na Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro e eu criei esse canal, gente, a partir da ideia de compartilhar as minhas experiências, compartilhar as minhas estratégias de estudar sozinha para o Enem, de preparação para o Enem, como eu tirei 920, 940 e por último agora 980 na redação do Enem. E também compartilhar o meu dia a dia na faculdade de Direito, tudo sobre Direito, carreiras jurídicas, enfim. Então, se você já gosta de algum desses assuntos, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal também, para o canal continuar crescendo e eu continuar postando cada vez mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tópicos estratégicos para você garantir uma nota acima de 900 pontos na redação do Enem. O corretor vai ler sua redação e falar, meu Deus do céu, isso aqui tá boa. Então, vamos lá. Gente, é muito importante lembrar que todos esses tópicos eu retirei dos manuais, guias e cartilhas que o Enem mesmo disponibiliza, que o INEP disponibiliza em seu site sobre a redação do Enem, tá bom? Então, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá pro primeiro tópico. Isso aqui, gente, vamos fazer uma coisa? Vai escrevendo junto comigo, vai fazendo tipo uma checklist, sabe? Então, escreve que você, quando você for fazer redação, quando você terminar, quando você for corrigir sua própria redação, quando você for ver como é que sua redação ficou, você já vai ticando, ó, fiz isso. Assim você garante que a nota da sua redação vai ser muito boa. Então, aqui são um dos tópicos principais que tá dentro. E inclusive eu vou fazendo, tô até nervosa. Eu vou falando com vocês os tópicos e vou lendo o que o próprio INEP fala sobre isso. Gente, primeiro tópico crucial, que é bem básico, mas muitas vezes a gente acaba fugindo dele sem perceber. Primeira coisa, a abordagem do tema. O INEP busca que você aborde o tema de uma forma completa e em todo o texto. Então, não tem aquela partezinha do texto que você tá fugindo um pouco do tema, não. Então, isso vai ser visto, a abordagem do tema. E o nosso próximo coisa que a gente vai falar, que é tipo textual na competência 2. O INEP fala aqui pra gente, olha aqui, vou ler pra vocês, sobre a competência 2, na qual tratamos dos elementos essenciais da produção textual, ou seja, o tema e o tipo de texto. Então, gente, vamos ficar muito ligado porque muitas vezes a gente só lê aquela frase do tema, esquece de ler os textos de apoio e a gente se apega só ao que a gente interpretou daquela frase. O texto de apoio serve para apoiar a gente, para mostrar pra gente o caminho que o INEP quer que você siga escrevendo aquela redação, tudo bem? E agora vamos, sem mais delongas, para o nosso tipo textual. Gente, isso é muito importante que você fique atento. A gente não pode escrever uma redação que não seja dissertativa argumentativa, ou seja, ela precisa argumentar, mas não argumentar sobre argumentar por argumentar. Precisa argumentar em defesa de um ponto de vista. Lembra disso? Já falei em alguns vídeos pra vocês. Então a gente precisa ter argumentos fortes pra comprovar o nosso ponto de vista, porque senão a gente acaba só falando sobre o tema, certo? Então a gente não precisa falar sobre o tema, a gente precisa argumentar sobre o tema, porque se a gente só falar sobre o tema é outro tipo textual. E o Enem deixa bem claro aqui, o INEP deixa bem claro aqui pra gente, olha aqui. Cada tipo textual apresenta forma e marcas específicas na sua estrutura. No Enem, o tipo textual exigido é o dissertativo argumentativo, que se fundamenta nas explicitações das relações argumentativas. Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre determinado assunto, por meio de articulações consistentes nos argumentos, enfim, é basicamente isso. Então lembra, você precisa ter, de acordo com o tema, você precisa problematizar esse tema para poder argumentar em cima de um ponto de vista. Normalmente, onde a gente coloca esse ponto de vista? Na nossa tese que tá lá na introdução. Mas enfim, eu tô falando demais. Inclusive, gente, farei uma maratona de vídeos pro Enem, então comenta aqui embaixo qual o tema que você acha que não pode ficar de fora, que a gente vai falar muito sobre o Enem daqui até o dia da prova, tá bom? Até os dias das duas provas, tá bom? Então vamos ao próximo tópico. Períodos e orações. Gente, isso é muito, muito importante. Lembra sempre de separar os períodos, certo? A gente não pode fazer, gente, um parágrafo sem ponto, entendeu? Lembra sempre de estudar bastante para deixar os períodos, as orações, tudo bem certinho. Eu vou ler para vocês aonde o INEP vai cobrar isso da gente, aonde o corretor vai cobrar isso da gente. Outra coisa que o corretor vai ver como uma falha no candidato, na competência número 1, a justaposição de orações e ou períodos. Como assim? É uma falha relacionada à estrutura sintática e é caracterizada por períodos e ou orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos,
formando períodos únicos, entendeu? Então, cara, tu não pode sair escrevendo. A gente precisa botar ponto, a gente precisa pontuar, certo? Então, tudo isso a gente pode perder ponto na competência número 1. E eu acho que isso é bem normal. Às vezes a gente escreve direitinho, então todas as palavras escritas corretamente, com todo, enfim. Só que aí a gente acaba pecando isso, acaba fazendo uma frase gigante que acaba sendo quase um parágrafo. Então, um parágrafo a gente botou um ponto. Então, não tem como. A gente tem que, não pode fazer essa justa posição. A gente tem que botar a pontuação certinha, tá? Então, se lembra disso. Então, terminou de fazer o parágrafo? Dá uma olhadinha, vai se lembrando quando tá fazendo também, da gente deixar a pontuação bem correta, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Outro tópico estratégico que você precisa lembrar é a coesão intraparágrafo e interparágrafo. Laura, o que é isso? Então tá aqui na competência 4 do documento do INEP. Ele fala sobre a coesão intraparágrafo e interparágrafo. Então, coesão intraparágrafo são elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos e interparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos. Laura, peraí, elemento coesivo é o que mesmo? Então, elemento coesivo é quando a gente coloca um entretanto, um embora, por outro lado, assim, tendo em vista que, portanto, além disso, isso é elemento coesivo, isso é coesão, isso é competência 4. Mas muitas vezes a gente acaba lembrando de colocar isso no início do parágrafo, que acaba sendo esse interparágrafo. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo de colocar o intraparágrafo, então a gente acaba perdendo ponto por isso também. Então se lembra, elemento coesivo dentro do parágrafo também, certo? Botou um ponto, começa com o elemento coesivo para você poder retomar o que você está falando, para você poder, enfim, para você poder, como é que fala? Contrapor o que você estava falando, entendeu? Então dá uma ideia de contraposição mesmo. Enfim, lembra de elemento coesivo intraparágrafo também. Então, fechou? Porque às vezes a gente tá perdendo ponto na competência 4 e não sabe nem porquê, e é esse detalhezinho que a gente perde. Vamos pro próximo. Próximo tópico, a gente vai falar sobre desenvolvimento. No material do Enem, sobre a competência número 3, ele fala que o desenvolvimento precisa ser um desenvolvimento com direção. Tem um desenvolvimento sem direção, com direção. Então, vou te explicar o que é o desenvolvimento com direção, que é o que você precisa fazer para manter a sua nota e para conseguir atingir a sua nota acima dos 900 pontos. Vamos lá. Com direção. Considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos e opiniões articuladas. Isso é, as ideias apresentadas têm conexão entre si e é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto. Então, aquilo, lembra? Por isso que, gente, é muito importante essa questão de ter no sangue já a questão do tipo textual, dissertativo e argumentativo. Tudo em defesa de um ponto de vista. E é isso, o que com direção? É que tudo que você apresentou de informação se une para você poder comprovar para o corretor, tipo, ó, o que eu tô falando tá certo. É basicamente isso mesmo. Então, tudo, não são informações, sabe? Que às vezes a gente pega umas informações, lá ou cá, e nada comprova nada, você só tá falando sobre o tema, só tá falando sobre o argumento, e não é algo para chegar no que você precisa comprovar na sua tese, entende? Então, isso é muito importante, seu texto precisa ter direção. Mas como isso, Laura? O próprio documento, o próprio INEP, na competência número 3, ele fala isso também. Você precisa de um projeto de texto. Projeto de texto e estrutura de texto, que eu sempre falei aqui para vocês a necessidade de ter uma estrutura de texto pronta. E o Enem fala isso nesse documento que ele deixou disponível pra gente no site esse ano, que, gente, sério, é uma riqueza, uma riqueza. Mas vamos lá. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Então, Laura, por que precisa ter uma estrutura? Por que precisa de um projeto de texto? Exatamente porque fica claro para quem está corrigindo que você já tem um esquema pronto, então você só colocou os seus argumentos e aquilo ficou de uma forma organizada, aquilo ficou direcionado. Você não pensou em tudo na hora e só saiu escrevendo. Já existe um projeto de texto antes de você fazer a redação, entendeu? Então, uma redação estruturada, uma redação projetada. Então, isso é muito importante. Vamos ao próximo, mas antes disso, vou até me hidratar. Que hoje a hidratação é com chazinho de camomila, porque são 11 da noite e eu preciso dormir, porque essa semana volta às aulas. Inclusive, vai ter vlog sobre volta às aulas aqui, como é que vai ser na faculdade, enfim, tô bem animada. Qualquer ideia que você tenha sobre
vlog, qualquer coisa que você queira saber sobre faculdade, comenta aqui embaixo, eu vou amar, tá bom? E não esquece também de deixar o like nesse vídeo. Vamos lá! Último tópico, mas nem perto de ser o menos importante, é conclusão. Vai ter vídeo aqui sobre cada competência, vai ter vídeo aqui também sobre a conclusão, que a conclusão são 200 pontos na competência 5, gente. A conclusão é muito importante. Laura, o que eu preciso lembrar de conclusão? Então são os 5 elementos que o INEP diz pra gente. Vamos lá. Precisa ter ação, agente, modo ou meio, efeito, não consigo ficar com o dedo assim, e detalhamento, entendeu? Então você precisa ter ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Então são 5 elementos e os 5 elementos precisam estar validados. Como assim? Vou te explicar. Basicamente, para você validar os 5 elementos, eles precisam estar presentes no texto de uma forma clara e precisa ter a ver com os argumentos que você já usou durante o texto e precisa ser tudo plausível, tudo que se dê para colocar em prática, certo? Então, basicamente, o corretor vai fazer essas perguntas. O que deve ser feito? Vamos fazer uma coisa, faz a sua conclusão e depois você lê aqui junto comigo a sua conclusão para você ver se essas perguntas estão respondidas. O que deve ser feito? Aí tá lá escrito, essa é a ação. Feito, pronto, foi. Check. Vamos lá. Quem executa? Esse é o agente. Então, você botou aqui que é o Estado, você botou aqui que é, vamos dizer, o Ministério da Educação, você botou, enfim, é o agente. Check, foi. Como se executa? Por meio de que se executa isso? Isso é um modo ou meio. Então, você pode botar qual o modo, qual o meio. Então, botou como que executa? Por meio de quê? Check, vamos pro próximo. Para quê? Para que isso? A fim de quê? Qual a finalidade disso? Para quê? Botou aí? Check, vamos lá, só falta uma. E que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Então você acrescentou qual outra informação sobre esses 4 elementos que você detalhou? Então, gente, o que é detalhamento? Pra gente falar sobre, a gente pode fazer detalhamento por especificação, a gente pode fazer detalhamento também por exemplo. Então, exemplifica um desses 4 elementos, que aí você tem o detalhamento, você tem os 5 elementos validados e você garantiu os 200 pontos na competência 5. Que, gente, 200 pontos são muito, muito, muito importantes. Isso é o que às vezes impede muita gente de chegar à nota 900 e até mais de 900. Então, às vezes a gente só erra em deixar um elementozinho desse assim. Então, a gente esquece um elemento desse e a nossa nota já baixa bastante. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo. E outra coisa, se você é novo aqui no canal, você também não sabe que eu faço todos os vídeos que vocês me pedem, que vocês me sugerem aqui nos comentários. Então já comenta aqui embaixo também. E tô sempre lá no Instagram também, adoro conversar com vocês na DM, que é @lauranog com 2 Gs no final. Então um beijo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.